De acordo com uma pesquisa de uma empresa de recrutamento e seleção, o trabalhador brasileiro leva em média 6 meses para se recolocar no mercado de trabalho. Ainda de acordo com o levantamento, a mulher leva mais tempo para conseguir uma colocação, quase 7 meses, enquanto os homens levam aproximadamente 5 meses. E para falar sobre recolocação no mercado de trabalho, eu recebo a consultora de recursos humanos Fabiola Lencastre e o professor do Centro de Economia e Administração da PUC Campinas, Carlos Eduardo Gatti Petroni. Professor, quando a pessoa é demitida, é o momento de repensar a carreira? Não. É o momento de repensar o tempo todo. A carreira precisa ser revista a todo instante. Nós precisamos estar preparados para o mercado de trabalho. Então não podemos esperar receber uma surpresa para depois sair procurando alguma coisa. Fabiola, as pessoas hoje nas empresas, elas de uma certa forma têm um prazo de validade ou não? Isso depende muito dos desafios que a empresa vai colocar para você durante a sua carreira, né? É importante que o profissional ele se recicle a todo tempo. As oportunidades geralmente de recrutamento interno e de vagas dentro da organização, elas primeiro são oferecidas e são olhadas para os profissionais que estão engajados dentro da companhia. Se esses profissionais estão capacitados e se atualizaram em termos técnicos, de idioma e tudo mais, a oportunidade deles continuarem na companhia é maior. E aí eles não estão estagnados dentro da mesma empresa. Eles estão construindo carreira dentro da empresa e isso dá um prazo de validade maior para esses profissionais. Agora, caso essas oportunidades internas não aconteçam, então o profissional se engaja em oportunidades e interesses fora da empresa e tenta encontrar carreira em outras oportunidades. Isso depende muito do cenário e das oportunidades que ele encontra dentro da organização. Agora eu queria a opinião dos dois. Esse ano de 2015, por conta dessa crise, está um pouco mais complicado nessa questão do emprego? É relativo, né? É lógico que diminui o número de vagas, mas aqueles profissionais que são considerados talentos, e talentos são aqueles profissionais que dão resultados para as organizações, esses não têm problema no mercado de trabalho, né? Então, as chances existem e continuam existindo apesar da situação que nós estamos. Uma coisa muito importante para lembrar nesse momento esse é o exato momento que nós temos que nos preparar para uma situação futura. Né? Não ficar chorando uma situação, está difícil, ok, então vamos nos acomodar. Ao contrário, é o momento de nos prepararmos para quando a evolução ou a retomada da economia acontecer, a gente esteja preparado. Né? Eu corroboro com o professor, acho que exatamente esse é o caminho. Eu costumo dizer que é uma diferença entre procurar trabalho e procurar emprego, né? Quando a gente fala de trabalho, a gente está falando de engajamento profissional, de engajamento com a carreira profissional. E as oportunidades, de fato, na nossa região acontecem. Nós estamos no meio de um polo industrial muito grato. Nós temos muitos segmentos na nossa região. Existem alguns segmentos que apontam uma timidez maior nesse período, que são conhecidos por nós, o segmento automotivo, o segmento de linha branca, enfim. Existem alguns segmentos que foram mais prejudicados pelo momento que nós estamos enfrentando. Mas existem alguns segmentos que ainda continuam aquecidos e que estão aproveitando a oportunidade, inclusive, para investimento. O bom profissional é o profissional que também tem essa mobilidade para olhar esses cenários, para olhar essas oportunidades. Eu costumo dizer que não estar trabalhando é estar trabalhando a favor de um trabalho. Então, vai depender muito da competência de estar antenado, de estar motivado para a carreira, de buscar oportunidades que estejam engajados com os interesses pessoais e de estar sempre atento às oportunidades. Muitas vezes as pessoas olham empresas de menor porte e acham que isso vai ser um demérito para a carteira, para o currículo, e aí buscam só as grandes empresas. As empresas médias, as empresas pequenas também têm oportunidades para engajar profissionais que podem ter uma velocidade maior, inclusive de carreira, dentro dessas organizações. Então, de fato,
Eu creio nessas oportunidades aqui na nossa região, em função dessa variação de negócios que nós temos aqui. Nós temos um grande centro de tecnologia industrial, com muitos serviços, e as oportunidades elas continuam a aparecer. Talvez um volume menor, mas para os profissionais que estão engajados e interessados com o trabalho. Existe aquela situação que a pessoa está empregada e ela acha que a situação está sob controle, né? A gente vai conferir um exemplo desse na reportagem da Rafaela Ribeiro. Eu tinha total confiança de que o meu emprego estava ali garantido, 7 anos, e ia ficar, porque eu me achava tranquila, né? Tava bem ali, não que eu era melhor, mas tava bem ali. E de repente você acaba sendo demitido e isso tem que te servir como um impulso, né? Caroline começou o ano de 2015 desempregada. Passado o período de angústia diante da situação, agora ela se concentra na busca de uma nova oportunidade. O primeiro impacto foi bem difícil, né? Você fica perdida, você não sabe para onde recorrer, né? Comecei a mandar currículo que nem uma doida, mas de repente eu parei e pensei, falei, não, vou ter que me especializar, vou ter que melhorar o meu currículo. E foi a partir daí que eu comecei a procurar outras possibilidades, né? Analisando os requisitos solicitados nas vagas de emprego que encontrava, ela percebeu a importância de se reciclar. Voltou a estudar inglês por conta própria e pretende fazer uma nova especialização. Eu acho que toda experiência na vida é válida e essa também é. Então, me motivou sim a buscar novos recursos para alcançar um novo emprego. Não sei se melhor ou não, mas um novo emprego, né? Me recolocar no mercado de trabalho. Uma recolocação que, na opinião de Caroline, infelizmente não depende apenas de um bom currículo. O que eu percebo é que assim, sei lá, alguém te conhece, então fica mais fácil, né? E aí, a partir do momento que ninguém te conhece e só pelo seu currículo ali, eles talvez não, sabe, assim, não vão te dar o valor que você tem. Bom, para a gente analisar umas questões aí dessa reportagem, é um erro isso que ela falou de sair mandando currículos para várias vagas? Nós sugerimos que as pessoas primeiro tenham uma identificação com a natureza das empresas que elas estão buscando, né? Então, simplesmente pulverizar o mercado com excesso de currículo, acho que é delicado esse processo. Também é muito delicado hoje você, por conta própria, assumir essa posição de uma recolocação. Existem N empresas especializadas com a ética necessária para contribuir com esse processo, né? Então, ir para o mercado sozinho, não que você não vá conseguir, mas ele é mais difícil. Talvez por isso, inclusive, a colocação que ela faz, da dificuldade que ela sentiu, né? Você falou de empresas, existem empresas especializadas em recolocar a pessoa no mercado de trabalho? Sim, existem. Como que é esse serviço? Existem empresas especializadas, éticas, porque muitas simplesmente arrecadam dinheiro, né? Mas empresas que vão contribuir para você enxergar o mercado, verificar, como a Fabiola colocou, quais são os segmentos que estão mais aquecidos, e tentar aproximar aquele candidato da empresa adequada em termos de cultura. Então, são elementos muito interessantes para você se reposicionar perante o mercado. Uma fala que teve na reportagem, que eu acho muito interessante nós explorarmos, é nunca esperar ser demitido. Então, ao longo da carreira, vai buscando feedbacks, como é que eu estou, que resultados efetivamente eu estou gerando para aquela organização, né? E, consequentemente, para mim mesmo, para a minha carreira. Então, conforme eu vou dando resultados para uma organização, eu estou acumulando pontos, ou eu estou melhorando as minhas competências, né? E isso vai me dando cada vez mais segurança no mercado de trabalho. Então, esta profissional, ela acabou cometendo alguns erros ao longo do tempo que levou a esse caminho e a essas dificuldades. Talvez a questão da atualização entra nesse aspecto, esperar ser demitida para aí sim se atualizar, aprender coisas novas.
A atualização ela tem que ser de fato algo de responsabilidade e rotina do profissional, né? Até porque a própria empresa que nós estamos engajados, ela tem essa perspectiva, que a gente possa fazer um autogerenciamento de carreira e olhar para o desenvolvimento a médio e longo prazo, né? A nossa telespectadora falou algo aí interessante, né? Que ela tem a impressão que quando há a indicação ou alguém de relacionamento dentro da empresa, as coisas facilitam. Eu acho que isso foi um mito que durante muitos anos nós escutamos, assistimos, não que isso não ocorra nos dias atuais, eu acho que eventualmente podem haver indicações de profissionais que já estejam no nosso rol de relacionamento, que nós já tenhamos trabalhado e que a gente possa recomendar para as empresas. Mas essa não pode ser uma via única escapatória dessa responsabilidade de colocar a mão na massa e buscar uma oportunidade de trabalho. Os currículos hoje, eles têm valia sim, né? Nós temos sites, databases de inscrição de currículo que têm acesso nacional. As consultorias, elas também têm o site de inscrição de currículo, bem como as empresas. E esse é o formato formal de se engajar e buscar profissionais que estejam interessados nas vagas, né? Em Campinas, inclusive, nós temos um grupo de Yahoo também, em que as pessoas publicam oportunidades e as pessoas se engajam. Um bom currículo, que é um currículo objetivo, que traz a trajetória profissional do profissional, que engaja aí toda a experiência, que é referenciado, enfim, que tem uma consistência, ele é visto e ele é bem visto. Então, a confecção do currículo é um processo importante nesse trabalho de encontrar um trabalho, porque o currículo ele é um documento e uma identidade do que você está buscando. Então vale aí a dica, cuidar do currículo para que ele possa ser atrativo aos olhos de quem está contratando e que ele tenha aderência ao que a empresa está buscando. Você também concorda com essa opinião, professor? O QI, o famoso quem indica, já não é tão válido assim? Está minimizando a cada ano. As empresas, até porque as empresas precisam trabalhar muito enxutas hoje, né, com o mínimo de profissional possível. Então, ela busca profissionais que são efetivamente competentes, que vão gerar resultados. Então, essa situação da indicação é bem-vinda quando o referencial do candidato também é muito bom. Mas as empresas hoje estão muito profissionais nesse sentido, ou buscando se profissionalizar muito, né? Então, essa posição da indicação foi válida, mas hoje vem decaindo a cada dia. Quais são assim, os erros mais comuns que as pessoas... Talvez já pensar no salário, no momento dessa recolocação, já pensar em ganhar mais do que ganhava antes, talvez dar um passinho para trás seja o ideal nesse momento? Existem algumas contingências aí que eu acho que quando a gente está procurando trabalho, a gente deve considerar, né? O céu de brigadeiro todo mundo quer, que é você se recolocar com uma remuneração maior e com um tempo de trabalho menor e que talvez com metas menos arrojadas. Isso é o desejo dos profissionais. Mas essa não é a realidade, né? Quando o professor fala que as empresas estão exigentes, num cenário como o cenário que nós estamos enfrentando, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer mais com menos. Nós estamos buscando profissionais que estejam engajados nas atividades, que sejam autogerenciáveis, que assumam essas responsabilidades efetivamente, olhando para resultados e muitas vezes com um salário um pouquinho menor do que era a prática. Lógico que nós não estamos sugerindo que a pessoa se rebaixe, não é essa a questão, mas a gente sugere que a pessoa olhe para o pacote das oportunidades, porque às vezes você se engaja numa oportunidade com um salário menos arrojado, mas você tem um pacote de benefícios interessantes, você tem uma oportunidade de carreira maior, você tem a oportunidade de fato mostrar e ter uma expressão dentro da empresa e mostrar o seu trabalho e tudo mais. Então é importante você avaliar cenário. O que a gente observa hoje com essa tão dita geração Y e tudo mais, é que os profissionais estão extremamente exigentes.
Do ponto de vista de qualidade, isso é muito positivo, né? As pessoas estão mais críticas para olhar para a caixa da carreira. Mas do ponto de vista dinâmico da carreira, a gente percebe também que tem o lado da adequação à cultura, aos valores da empresa e às exigências da empresa. Os negócios hoje eles são extremamente exigentes com relação às rápidas entregas, às pressões para as entregas, né, as metas arrojadas e tudo mais. Então, eu diria que você avaliar esse contexto de uma maneira mais generalizada aumenta a sua possibilidade de engajamento. As pessoas têm que estar mais disponíveis para o trabalho, professor? Disponíveis para o trabalho e com vontade de crescer, com energia, né? A gente costuma brincar em processos seletivos que as empresas querem candidatos que têm brilho no olho. Aquela pessoa que você vê que no momento da entrevista ele quer conhecer, ele demonstra vontade de evolução dentro da organização. Ninguém mais quer preencher vagas. Preencher vaga hoje não é o sinônimo ou a condição de nenhuma empresa. Contratar profissionais que possam efetivamente se engajar no negócio. Quando a Fabíola fala em engajamento, nós estamos falando em criar um vínculo, um contrato psicológico. Não só o contrato de emprego que você assina, bom, então eu cumpro a minha carga horária, eu faço isso, faço o que me mandam, ao contrário. Aquela pessoa que faz mais, que tem iniciativa, que busca, que está disponível, usando a sua palavra aí, né? Mas disponível para estar inteiro na relação de trabalho. Isso é muito importante. E é mais fácil um jovem estar inteiro para o trabalho ou uma pessoa mais velha? Existe um pouco dessa dificuldade? Eu acho que daí não é o que vai justificar não é a questão da idade, mas dessa energia para o trabalho, né? A gente encontra profissionais seniors e que são um pouco mais velhos, que têm muita energia para o trabalho e que se engajam facilmente às metas arrojadas, às jornadas longas e que se adesivam com a empresa, como o professor falou, que vestem a camisa, né? E existem jovens que também têm esse perfil voltado para a questão desse resultado. Eu acho que esse estigma da geração Y, de alguma forma, tem que cair, porque a gente vê muitos cases em que os jovens também estão bem empenhados e começam a carreira como estagiários e tudo mais. Nós estamos falando de características do que se chama aí no mercado de high potentials, que são os altos potenciais, né? Que são pessoas que em meio às diversidades, em meio às dificuldades do dia a dia, encontram oportunidade de ser diferentes, fazem isso com bom humor, se engajam, ensinam o time, motivam o time, encontram saídas e rotas e tiram os nãos da frente. Esse é um perfil dos sonhos e é isso que as empresas estão buscando. E como fazer para chegar nesse perfil, professor? Ou é nessas empresas de consultoria, ou vai da pessoa mesmo entender que o momento é esse? Olha, Alessandra, a coisa muito importante é nós nos conhecermos. O autoconhecimento ele é fundamental. Então eu preciso saber qual é o meu potencial. Eu gosto muito de usar uma expressão que é o que te faz feliz fazendo. Então, você procurar se conhecer com profundidade e aí buscar se desenvolver em todos esses aspectos que você passa a visualizar como um gap em relação àquilo que o mercado está esperando. Então, nós não podemos ficar esperando que alguém fale para a gente o que fazer. Nós precisamos ir atrás. O que me faz feliz fazendo? Com isso, o que vai acontecer? Eu vou colocar toda a energia a favor do meu desenvolvimento e a favor daquele local em que eu estiver, para o qual eu estiver prestando serviço. Então, essa é a lógica do processo. Não esperar que ninguém de fora fale, olha, precisa fazer um curso de inglês, precisa fazer isso, fazer aquilo. Não, nós precisamos estar atentos o tempo todo, enxergando o que o mercado pede e aí eu enxergando o meu potencial e as minhas deficiências, buscar sanar esse gap aí, né? Vou chamar mais uma reportagem da Rafaela Ribeiro e é um exemplo, um questionamento muito interessante. Vamos conferir. Após o nascimento de Lorenzo, Mariana voltou a trabalhar. Porém, o menino ficou muito doente e ela resolveu abrir mão do emprego de 6 anos para se dedicar ao filho. Foi uma decisão difícil, porque eu trabalho desde os 15, 16 anos.
mas pensando no bem-estar do meu filho, foi a melhor opção que eu fiz, foi a melhor escolha. São 2 anos exercendo apenas a profissão de ser mãe. Mas a falta de ter uma rotina fez com que a publicitária voltasse a buscar uma recolocação no mercado de trabalho. Desde o ano passado, ela dedica boa parte do tempo à procura de oportunidades. Estou encontrando muita dificuldade, eles pedem muito, a língua estrangeira, e eu tô até pensando também, eu conversei com meu esposo esses dias, de voltar para fazer um novo curso, de repente até na área de administração, que é bem amplo, que também entra um pouco a minha área, para voltar a estudar, para tentar me recolocar. Para a Mariana, a dificuldade na recolocação vai além da concorrência. Eu acredito que o fato especificado no meu currículo, um filho, eu acredito que isso possa ser um empecilho na hora da contratação. Bom, ela fala sobre essa questão de ser mãe. É um problema, professor, ou não? Nós não enxergamos mais dessa forma, né? Está existindo um amadurecimento por parte das empresas também em relação a isso. É o respeito pelo outro. Então, o fato dela ser mãe, muitas vezes pode ser um diferencial positivo, porque ela tem uma responsabilidade, inclusive, sobre aquele novo ser que está ali com ela. Então, ela vai se empenhar muito mais para desenhar essa carreira, para construir esse processo. Então, são mitos, são certos preconceitos que precisam ser eliminados e as empresas estão, veja a palavra que eu estou usando, né? As empresas estão amadurecendo nesse processo. Eu não posso dizer 100% que em algumas isso possa não ser uma verdade, né? Mas para a maioria, para um mercado já mais maduro, isso já vem caindo com muita frequência. Ela levanta uma questão de talvez fazer uma outra faculdade. Acontece isso com algumas pessoas, ficam um pouco perdidas, querem estudar outra coisa, talvez essa é a melhor solução, mudar de carreira. Eu não diria que a solução é mudar de carreira, né? Eu acho que se atualizar não é um critério só para mulheres, só para mães, ou exclusivamente para homens, ou para jovens que acabaram de se formar. Se atualizar é uma necessidade atual para todo mundo, né? E você mudar o foco da sua carreira é algo de muita responsabilidade, porque quando você escolhe uma carreira, você escolhe um trabalho de vocação, que você está engajado, enfim. Então, se isso estiver alinhado com a escolha, né, com a época que você escolheu, e se isso ainda te motiva, não é a minha indicação que essa pessoa venha a mudar a rota profissional para se engajar, enfim. Atualização, sim, né? No que diz respeito à questão, até contribuindo com o professor, a questão da mulher, a gente tem observado o contrário. A gente tem observado, inclusive tem pesquisas em torno disso, que a mulher, depois que ela é mãe, ela passa a ser muito efetiva nas atividades. E ela tem uma orientação de tempo muito focada para as necessidades. Porque, de fato, a orientação de tempo para as atividades fora do trabalho tem que ser muito dedicada para ela dar conta de tudo. E no trabalho isso não é diferente, porque o tempo dedicado para o trabalho tem que ser um tempo eficiente. Então, muitas empresas têm olhado isso de uma forma positiva, que as mulheres, depois que têm a oportunidade de serem mães e que engajam seus filhos em escola, enfim, e retomam as atividades profissionais, elas voltam mais efetivas, olhando efetivamente para a organização de tempo, para o cumprimento das atividades, e inclusive ensinam o time em torno disso. Então, de fato, eu acho que durante muitos anos isso foi um mito, que está caindo em desuso dentro das empresas. É lógico que a gente não pode dizer e afirmar que isso é uma realidade geral, mas eu acho que esse é um modelo que tem se adequado dentro das empresas, e as mulheres têm tido muitas oportunidades, sim, inclusive em termos de carreira, se engajando com cargos mais estratégicos, mais executivos. É uma questão de dedicação e de foco nesse resultado de carreira. Bom, nosso tempo está acabando. Queria então que dentro da área de vocês aí, que vocês dessem dicas para esse pessoal que está em busca aí de uma recolocação profissional. Pode começar com você, professor. Busque aquilo que te faz feliz. Essa é a essência da coisa.
Não adianta nós levarmos 35 anos da nossa vida fazendo alguma coisa que não me satisfaz, que não me realiza. Então eu preciso encontrar aquilo que me faz feliz. Com isso eu vou colocar todo o meu empenho, a minha energia, eu vou ser positivo, eu vou ter iniciativa. Então o trabalho passa a ser alguma coisa leve na sua vida, algo que realiza, que você possa se sentir efetivamente satisfeito, né, e feliz com aquilo. Então, não leve a carreira profissional como algo extremamente penoso, como algo eu preciso fazer isso para poder sobreviver. Não, faça aquilo que você vai encontrar realização. E você, Fabio? Acho que o professor falou tudo, né? Mas em termos técnicos, de fato é importante a nossa atualização, isso é algo que tem que acontecer sempre, né, e de forma recorrente, mas eu acho que a gente não pode esquecer das caixas das competências comportamentais, que estão muito ligadas à questão de engajamento, de responsabilidade, de proatividade, de gestão do trabalho, né, de diálogo com o time, de diálogo pessoal, com as intenções pessoais, enfim. Eu acho que as competências comportamentais, elas estão muito em alta e devem estar, porque muitas vezes hoje a gente admite pela competência técnica e demite pela competência comportamental. Esse é um jargão de RH, né? Então, se nós pudermos olhar para o desenvolvimento das competências comportamentais e para o encontro dessa felicidade, que é o início de tudo, esse comprometimento com a felicidade e com o trabalho, eu acho que a gente está no caminho certo. Então, Fabíola, professor Carlos, muito obrigado pela participação de vocês. E você que está nos assistindo está mais que convidado a acompanhar outras edições do programa Ponto de Encontro no site que aparece na sua tela. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê no próximo programa.